Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin cai, SP500 cai, Nasdaq cai, VIX sobe e a dominância cai muito forte, fazendo com que as altcoins se sustentem em linhas gerais. E isso pode parecer muito interessante, mas é algo crítico que temos que monitorar. E eu vou te mostrar o porquê neste vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu vou pedir para você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. Aperta o like caso esse vídeo faça sentido. Temos conteúdos cumulativos que buscam apresentar estudos de probabilidade. Analisamos o histórico, analisamos indicadores, validamos os estudos e apresentamos tudo para que você sim, tem a base para fazer uma avaliação e tomar a sua decisão com embasamento analítico, decisão analítica e não emocional. Então, aproveita e se inscreve caso você ainda não seja inscrito. O Bitcoin tem a sua movimentação de baixa. A gente tem uma pressão vendedora. O Bitcoin neste momento está entre a faixa de Golden Pocket, 618, 786, dentro de um range com bastante liquidez, mantendo a estrutura macro de alta. E a gente vai discutir sobre essa estrutura e suas invalidações mais uma vez. Eu já mostrei o que invalida o cenário macro de alta, vídeo da última sexta-feira. Veja o porquê que é tão importante você ter um acompanhamento e assistir aos vídeos deste canal. Nós falaremos sobre a invalidação e nós falaremos sobre o fechamento semanal. Mas o fato é que, numa estrutura macro, a gente segue em um movimento corretivo no mensal. O mercado começou o dia com ímpeto de alta e simplesmente, após as bolsas norte-americanas abrirem, e abriram em alta, após as bolsas norte-americanas abrirem, vimos mais uma pressão de venda. Algo que vem acontecendo repetidamente nos últimos 10 dias úteis. O Bitcoin demonstrou uma fraqueza adicional nos últimos dias. E existia uma disparidade interessante entre o mercado cripto e o mercado tradicional. Só que essa disparidade simplesmente desapareceu, tendo em vista que Nasdaq colocou uma vela gigantesca de queda. SP500 também coloca um movimento de baixa gigantesco. Queda de mais de 1%, queda de mais de 1,8% nos mercados tradicionais. Sem um motivo específico, uma notícia, um evento, vemos um movimento de baixa pressionando o mercado como um todo e levando o VIX, que é o índice do risco de volatilidade, a subir bastante. O índice de medo e ganância do mercado tradicional bate 7. Nós atingimos no crash das tarifas, no primeiro semestre, o número de 3. Mas o número que foi atingido hoje, ele é mais baixo do que da pandemia e mais baixo que o crash de 2008. Então nós vemos um mercado extremamente temeroso, tanto com a questão da bolha.com, mesmo depois dos dados da NVIDIA, mas temeroso também com a questão macroeconômica e de política monetária. Então o mercado está com medo. Quando a gente olha o Bitcoin acompanhando o mercado tradicional, a gente não entende que isso é uma anomalia, porque não é. O que a gente enxerga é que é um movimento racional. A aversão a risco nos leva à correção dos mercados de risco. Perfeito? Só que, quando a gente olha para a dominância, a gente vê uma queda de 0,72%. Ou seja,
Vamos olhar com atenção. O Bitcoin está caindo. Vamos voltar. O mercado tradicional está caindo. Então, o mercado tradicional, que é o mercado de risco, mas ainda assim é um mercado de risco, que é, sim, um mercado de maior segurança, menor volatilidade, traz quedas. O Bitcoin, como é um ativo de risco do mercado de risco, ou seja, um beta de risco, ele cai mais, porque ele também sobe mais quando existe a propensão ao risco. E nós temos a categoria dos ativos no nível de maior risco da história. São as altcoins. Caem muito, muito, muito mais do que o Bitcoin quando ele cai e sobem muito, muito mais em períodos específicos e principalmente na alt-season. Maravilha? Então nós temos os ativos de risco em níveis de correção maiores. Mercado tradicional, SP500 e Nasdaq, Bitcoin, e aí a gente vai para Ethereum, top 10, top 20, a gente vai olhar para as altcoins como um todo. O que era de se esperar? Se o mercado está com medo, se o mercado está com aversão ao risco, na teoria, o que nós teríamos que verificar? O dinheiro saindo das altcoins e indo para o Bitcoin ou para o dólar. E não é isso que está acontecendo. A dominância está caindo quase 0,8% no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Com o Bitcoin caindo nada menos do que hoje, nada menos, vamos lá, 5,4%. Era para as altcoins estarem caindo 20%, 25%, mas isso não está acontecendo. Isto é benéfico para quem tem altcoins, não é verdade? As minhas altcoins estão se sustentando. O Bitcoin pode cair? As minhas altcoins estão se sustentando. Maravilha! Só que este tipo de comportamento é um comportamento que acontece em fins de ciclo. Luan, como que você pode falar de fim de ciclo? Você falou que a sua tese de investimento e a gente ainda enxerga a manutenção de uma tendência macro de alta. Sim, esse é o cenário base. Mas eu quero que você compreenda o que pode vir a acontecer se a gente ficar nesta faixa ou neste enfraquecimento, e eu falei sobre isso nas semanas anteriores, por isso é importante você se inscrever. O que a gente tem que prestar muita atenção é no movimento atual, que pode nos levar ao movimento que tivemos em dezembro de 2017. Se nós virmos o Bitcoin fechar a semana, ter uma recuperação, deixa eu mudar de cor, ter uma recuperação, acumular, ficar nessa área de fraqueza, mas a dominância começar a ter um crash, nós teremos um cenário de irracionalidade. Você já me escutou várias vezes falar. O fim de um ciclo é um ciclo final de marcação de irracionalidade eufórica. Ou seja, euforia irracional, irracionalidade eufórica é quando os investidores trocam o melhor ativo por ativos que têm o potencial de se valorizar muito mais. Isso marcaria o início do bear market? Marcaria. Mas também seria extremamente benéfico para quem tem altcoins. Eu vou recapitular para que fique claro. Nós estamos vendo queda no Bitcoin, correto? Acho que isso está muito óbvio. A estrutura macro, ela se mantém de alta. A gente falou sobre isso, a gente falou sobre as invalidações. É, sim, um ponto importante o que nós estamos agora. Nós estamos na faixa de Golden Pocket. Seria extremamente saudável que o Bitcoin voltasse para este range no fechamento semanal. A gente vai ter que ficar de olho. Falei também nas últimas semanas.
Ficar de olho na retração. Tivemos uma retração. Isto sim será extremamente importante, pois ele pode validar um movimento contrário. Falamos tudo sobre isso. Mas o que a gente está prestando atenção? Enfraquecimento do Bitcoin, enfraquecimento do SP500, enfraquecimento da Nasdaq, com enfraquecimento da dominância. Não, Luan, esse enfraquecimento da dominância vem porque os investidores também estão se desfazendo do Bitcoin, então está aumentando a quantidade de stablecoins. E a dominância, ela está considerando também as stablecoins. Maravilha! Então como que a gente está vendo o Others.D subir? Somente hoje o Others.D está subindo 0,6%. Ou seja, nós estamos vendo a dominância do Others se valorizar. Poxa, mas o Others ele está tendo uma queda. As altcoins, várias das altcoins estão tendo quedas. Eu concordo, mas elas estão caindo menos. E qual é o ponto de atenção que nós temos que ter a partir do momento atual? Se o Bitcoin começar a acumular, ele para de cair, começa a acumular, e a dominância de fato começar a cair, preste atenção. A gente poderá vivenciar o que aconteceu em 2017, dezembro de 2017. Que tivemos o seguinte. Olha só o que nós tivemos em dezembro de 2017. A dominância subiu, ela vinha com algumas quedas, ela subiu de forma agressiva e ela teve um crash. Este crash foi de 1, 2, 3, 4, 5 semanas. 5 semanas em um crash. Neste momento, a gente tinha, neste mesmo período, o Bitcoin formando topos. Então o Bitcoin formou topo, começou a cair, começou a acumular e a dominância teve o seu crash. Crash na dominância, que levou, agora sim eu quero te mostrar, que levou total 3 ES a se multiplicar por nada menos do que, vamos lá, puxar essa informação aqui para você verificar, nada menos do que, tá aqui ó, começando daqui, é este candle aqui. Nada menos do que 470%. Vamos falar mais uma vez. O Bitcoin está sim enfraquecendo neste momento. Corrigindo. Queda. Se for para a gente marcar topo, a gente vai ter que ter uma atenção à dominância, que não está subindo. Se a gente, de fato, começar a ter um movimento agressivo nesta dominância, principalmente a partir da próxima semana, isso poderá trazer justamente o mesmo cenário que vimos no final de 2017, final de 2017, final de 2017, vamos marcar de novo, porque não ficou marcado, final de 2017, com uma aceleração agressiva nas altcoins. E o que aconteceu naquele período no Others? O Others, ele se valorizou de um fundo até a faixa superior, eu vou colocar aqui na primeira pernada, 152%, certo? A gente poderia olhar para este cenário aqui, 152%, a gente voltaria a ter uma faixa do Others.D muito próxima ao que a gente viu no último ciclo. Ou seja, o Others tomaria uma proporção maior. O Others subindo na sua dominância quer dizer que o dinheiro está fluindo para as altcoins. E isto que tem chamado a minha atenção. A dominância demonstrar tamanha fraqueza diante de uma queda tão expressiva no Bitcoin é algo extremamente crítico.
eu ia chamar de curioso, mas não é curioso, extremamente crítico. Por quê? Todos os mercados estão sofrendo, principalmente hoje. A dominância cair da forma que está caindo é algo que a gente tem que prestar atenção. Entenda o que eu estou falando. Hoje, nós seguimos em uma estrutura macro bullish, perfeito? A gente está olhando para o gráfico mensal. Ah, Luan, mas o semanal perdeu e a gente fez um pivô de baixa semanal. Respeito, mas eu quero te mostrar mais uma coisinha aqui. Tá, vamos falar então disso? Então eu quero te mostrar uma coisa. Ninguém reclamou da perda da estrutura semanal aqui, porque aqui nós tivemos o quê? Ó, deixa eu apagar isso aqui. Eu tive aqui, ó, uma perda de estrutura semanal, certo? Então a gente teve aceleração, pivô de baixa semanal, perfeito? Ninguém reclamou dessa perda de pivô, dessa perda semanal, esse pivô de baixa semanal. Ninguém aqui, hoje, né, desacreditava de mais altas. Na época, todo mundo estava, obviamente, morrendo de medo. Mas o ponto é, a estrutura macro mensal segue de alta e a gente está numa correção. Perfeito. O ponto que a gente tem que prestar atenção é este enfraquecimento de todos os mercados de risco com o fortalecimento das altcoins. Se a gente parar de cair e a gente começar a lateralizar, mesmo em fundos, e essa dominância, eu vou repetir, porque isso é muito importante, e esta dominância cair, nós teremos o fim do ciclo. Por quê? Qual é a minha tese de investimento? Seguimos em uma tendência macro de alta, seguimos em bull market. Um bull market encerra-se em euforia irracional, quando os investidores param de investir naquele ativo que é o de maior segurança, o porto seguro, e vão para ativos de risco muito mais elevado. Este movimento é conhecido por out-season. Este movimento é o movimento que a gente tem que ficar atento, porque se ele acontecer, aí sim a gente está diante de um cenário de fim de ciclo e início de bear market, mas que vai beneficiar detentores de altcoins. E isso tudo a gente está acompanhando e a gente vai acompanhar nos próximos dias e nas próximas semanas. Então, eu quero que você compreenda o que é estar bullish, o que é não estar bullish, o que é olhar para um cenário específico, um cenário que começa a ser ajustado, um cenário que pode ser ruim, entre aspas, mas extremamente benéfico. Pode parecer loucura e até um pouco confuso, mas eu quis fazer esse vídeo porque o que nós estamos vivendo, principalmente hoje, é algo que a gente não via em muito tempo. Pode ser que daqui a 2 semanas a gente simplesmente tenha um movimento de alta na dominância, o Bitcoin volte a se recuperar e a gente veja esse movimento natural para depois a gente ter quedas. Isso poderia acontecer. Mas, no momento atual, chama muita atenção o Bitcoin cair tanto, com o SP500 e Nasdaq caindo tanto e a dominância caindo tanto, fazendo com que as altcoins, em geral, de forma global, caiam relativamente menos do que o Bitcoin. Preste muita atenção a isso, avalie, estude, pondere, estruture quais serão os seus planos diante deste cenário, mas lembre-se, este não é um vídeo indicando compra, nem venda. É apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas, com base no gráfico, com base em estudos históricos e análises de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu volto a qualquer momento com atualizações. Convido você a participar do nosso grupo geral do Telegram, segundo o link da descrição. E desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.